Se você é um amante da sétima arte, principalmente daquelas que envolvem super-heróis, talvez você tenha visto aquela sequência de filmes incríveis dos Vingadores, né? No qual você tem toda ali uma história sobre um vilão roxo, que lembra muito Barney Dinossauro, na minha percepção por sinal, que quer destruir metade da população do universo porque aparentemente tem mais gente do que recursos. E aí? Será que você já ouviu essa história em algum outro lugar, talvez até numa aula de geografia? Será que de fato existe mais pessoas do que recursos no planeta Terra? Será que Thanos não seria talvez um vilão malthusiano? Meu nome é Kleber Figueiredo, professor de Geografia formado pela USP e estou aqui para falar um pouquinho sobre malthusianismo, ecomalthusianismo e neomalthusianismo. Mas antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal e divulga esse vídeo para alcançar cada vez mais pessoas. Atenção, candidatos determinados. O chamado está chegando. Se você deseja sua aprovação em 2024, junte-se a nós para você entender estratégias vencedoras. Sabe qual é o melhor? É 100% de graça. Quer realmente o sucesso na SpaceX 2024? Junte-se a nós agora. Se você viu a sequência de filmes dos Vingadores, você sabe como é que é a história. Thanos destrói metade da população mundial, do universo na verdade, com um estalar de dedos, e ele consegue corrigir esse problema de recursos, né? Então agora você tem, destruindo metade da população mundial, mais recursos do que pessoas. Essa história do Thanos de estalar o dedo para acabar com metade da população no universo, para tentar corrigir esse desbalanço entre população e recursos, não é uma história nova. É uma história que na verdade você encontra lá no século XVIII. No século XVIII, você tem um cara chamado Thomas Malthus, um demógrafo inglês, que vai dizer que a população mundial naquele momento crescia mais rápido do que a produção de alimento. Chegaria um momento, segundo a visão do Malthus, que essa desproporção entre população e recursos levaria a uma série de catástrofes, que nós chamamos hoje de catástrofe malthusiana. Essa catástrofe malthusiana seria o seguinte: doença, fome e conflito. Essa catástrofe malthusiana, ela não se concretizou. E não se concretizou por quê? Porque Thomas Malthus não chegou a levar em consideração a evolução dos meios de produção no campo, como, por exemplo, adubo químico, sementes geneticamente modificadas que se introduziram no século XX. E, óbvio, ele não levou isso em consideração por quê? Porque, estando no século XVIII, não tendo o ponto de vista atual nosso de olhar para trás, ele não tinha como levar em consideração justamente essa inovação. Ele nem sabia que essas inovações estavam sendo criadas naquele contexto. De qualquer maneira, essa ideia do Malthus de uma catástrofe iminente vai dar origem àquilo que nós chamamos de teoria malthusiana. Por mais que a teoria malthusiana não tenha se confirmado, e novamente não se confirmou porque as tecnologias impediram essa crise de fome, ela acabou dando origem a outras teorias, como a teoria neomalthusiana, que vai dizer que você tem uma superpopulação causando a pobreza, ou seja, a superpopulação gera o subdesenvolvimento, teoria que foi muito repercutida a partir da Segunda Guerra Mundial, principalmente nos países pobres, como o Brasil, como os países da África, como a Índia, como a China. Inclusive na China, essa ideia de uma superpopulação gerando pobreza deu origem à ideia da política do filho único, né? Uma maneira, no caso, radical de controle da superpopulação. E depois ela vai dar origem, no século XXI, com essa ideia de sustentabilidade, problemas ambientais, a ideia do ecomalthusianismo, que é justamente a ideia pregada pelo Thanos. Você tem mais gente do que recursos. Essa ideia de que você tem mais gente do que recursos é uma ideia também meio problemática. Por quê? Porque é a ideia de que, no caso, se você tem gente demais, é só controlar o tamanho da população que você consegue salvar os recursos, digamos assim. Mas não é bem assim. Se você for fazer, na verdade, uma análise crítica sobre a situação, você vai perceber que o problema não é falta de recurso. Tudo bem que existem recursos que vão acabar, recursos que são finitos, mas o grande problema, na verdade, é o ritmo de consumo das pessoas. As pessoas consomem demais. Então, quando a gente pensa no ecomalthusianismo, a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa ideia de que existe mais gente do que recurso é uma ideia meio errada, tá? Tudo bem, existem recursos que são finitos, mas na verdade o grande problema é o quê? A nossa ânsia consumista, nosso modelo de sociedade do consumo. Assim como essa lógica de a superpopulação gera subdesenvolvimento, é uma lógica que também já se mostrou errada. Nós sabemos, na verdade, que o problema é o subdesenvolvimento e não a superpopulação. Agora, sobre o Thanos. O Thanos seria um malthusiano, um neomalthusiano, um ecomalthusiano
Um pouquinho de cada coisa, talvez um pouquinho de cada coisa. Mas se for focar bem na lógica dele, ele é um ecomalthusiano, na verdade. Por que ecomalthusiano? Porque o Thanos, ao estalar o dedo, ele tenta corrigir, no caso, o desbalanço da população do universo em relação aos recursos, matando metade da população. E aí, será que a proposta dele daria certo? Quando o Thanos estala o dedo e mata metade da população, primeira coisa, ele mata o Peter Parker, no filme, que é um jovem trabalhador que contribui para justamente a arrecadação financeira do governo por meio de impostos e deixa a Tia May viva. Tia May que está aposentada, ou seja, primeira coisa, se ele quer corrigir o problema de recursos, ele já fracassou miseravelmente, pensando numa lógica utilitarista. Por quê? Ele está deixando o aposentado vivo e está acabando matando a mão de obra produtiva. Gente, pelo amor de Deus, não vai dizer que eu estou dizendo que é para matar velhinho. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas veja, numa lógica utilitarista do Thanos, já está totalmente errado. Ao matar as pessoas, ele corrige o problema da superpopulação? Até corrigir. Corrige o problema do recurso? Não. Se essa metade da população continuar consumindo loucamente, você vai acabar com os recursos também em algum momento. Ou seja, não adiantou nada. Não é mais fácil para o Thanos, tendo esse poder todo que ele tem, de repente criar mais recursos do que destruir a população? Pô, ele tem as joias do infinito. É só instalar o dedo que ele consegue fazer acontecer. Meu irmão, ao invés de destruir as pessoas, cria recurso. Você tem ali o Thor. Thor, que é o deus do trovão, é uma fonte de energia infinita. O problema é falta de recurso? Pô, você tem o deus da energia, meu irmão. Né? É fonte de energia limpa e infinita. Escraviza ele, pronto, resolvido. Né? Pô, qual é um dos grandes problemas hoje da humanidade? Aquecimento global. Por quê? Queima de carvão, queima de petróleo, emissão de gás de efeito estufa. Se você utilizar o Thor para gerar energia infinita, mano, acabou o problema do aquecimento global. Você evita até uma série de conflitos também. Como assim evitar conflitos? Pô, grande parte das guerras hoje são guerras pelo quê? Petróleo, gás natural, energia. Ó a questão ucraniana aí, a questão da invasão do Iraque. Questão de energia. Sim, tá faltando aqui terra rara, tá faltando ouro, tá faltando ferro, platina. Você tem o Hulk não morre. Pega o Hulk e manda o Hulk pro espaço, meu irmão. Joga ele lá no espaço para minerar meteoros, cometa. Tem cometa por aí que ele tem mais ouro, mais terra rara do que o planeta Terra inteiro. Manda o Hulk trazer pra gente, resolvido o problema de falta de recursos. E novamente, você evita uma série de conflitos também por recursos minerais. Então manda esse vídeo pro Thanos aí, tá? Compartilha com ele que a gente resolve o problema do filme em menos de 5 minutinhos, perfeito? E queridos, eu sei que obviamente essa é uma obra para você se divertir, eu sei que tem a ver com uma questão muito mais lúdica, né? De você ir no cinema, dar uma gargalhada, mas veja, o problema é, você tem informação para combater a besteira que o Thanos vai fazer. Você é um cara preparado, você é um cara que tem conhecimento, você consegue justamente debater essa problemática do filme. Uma criança de 6 anos, 7 anos, que vai ver um filme desse no cinema, como, sei lá, meu priminho de 7 anos, ele sai do cinema, muitas vezes, preocupado justamente com a situação. Pô, quer dizer que tem mais gente do que recurso. Se essa criança não tiver um professor, vamos assistir um vídeo como esse, que consiga fazer a crítica, ela vai crescer repetindo aquela frase do tiozão do churrasco. Aquela frase, pobre é pobre porque tem muito filho. Ou aquela frase, tem muita gente no mundo, tem... Essas frases são problemáticas. Então, óbvio, eu sei que o filme é uma obra fictícia, de diversão, mas a gente tem que sempre tomar cuidado com a questão do que está por trás. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o seu comentário e diz aí pra mim, cara, concorda com a opinião do vídeo? Curtiu? Não curtiu? E qual outro vilão você gostaria que a gente desmascarasse, desmentisse nesse lugarzinho aqui?